Olá, seja bem-vindo ao dia 254 da nossa leitura bíblica. Você está no canal de Leitura Bíblica no Ar. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos juntos ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Samuel, 2 Samuel no capítulo 6, iremos a 1 Coríntios capítulo 16, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 14 e finalizando a leitura de hoje iremos a Salmo 55. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ver a Arca da Aliança sendo levada para Jerusalém. Vamos a essa história? 2 Samuel, capítulo 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a Arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram à casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chacoalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de trombetas e alegria. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os sacrifícios e o holocausto de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando seu manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Vamos agora a 1 Coríntios, no capítulo 16, que é o último capítulo dessa carta, primeira carta registrada aqui nas Escrituras no livro de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 16, vai falar sobre a coleta para o povo de Deus e também pedidos pessoais e também no final as saudações finais. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que seja
propício fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendações aos homens que vocês aprovarem, e mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, irei também, e eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na minha viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha de que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. E eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando estiver oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da Acaia, e eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam às coisas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que faltavam da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também a todos que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos agora ao profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, nós faremos a leitura hoje do capítulo 14, aonde ele vai falar sobre a condenação dos idólatras. Vamos a essa leitura, que também ele vai falar sobre o julgamento inevitável. Então ele vai falar sobre duas coisas, a condenação dos idólatras e também o julgamento inevitável. Vamos a essa leitura? Profeta Ezequiel, capítulo 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, digo-lhes, assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei e a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso digo à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependam-se, desviam-se dos seus ídolos e renunciem a todas essas práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois de for um profeta para consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo, um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será culpado tanto quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. E isso para que a nação de Israel não se desvie, mas de mim nem se contamine com todos os seus pecados. Serão meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Esta é a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim, por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó,
estivessem nela. Por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles que têm 3 homens estivessem nelas, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passa por toda essa terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nelas, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel ou Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus filhos e as suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para que eles exterminarem os seus homens e seus animais. Contudo, haverá algum sobrevivente, filhos e filhas que serão retirados delas. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e a ação delas, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês sentirão consolados quando vierem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos à última leitura de hoje? E a última leitura de hoje está lá no Salmo, Salmo 55. Nós faremos a leitura desse salmo, que é um salmo também, um salmo davídico, um salmo de música, que ele pede para que Deus ouça a oração deles e não ignores as súplicas do seu coração. Vamos a essa leitura? Salmo 55. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbem e eu estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios. Pois eles aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os inimigos, Senhor, confunde as línguas dele, pois vejo violência e brigas na cidade. De noite eles me rodam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura. Pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À noite, pela manhã e ao meio-dia, choram angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele que se volta contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como a manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são as mais suaves que os olhos, mais afiados como um punhais. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Grato pela tua companhia no dia de hoje. Se Deus nos permitir, nós voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.
Até lá!